A mitologia nórdica é repleta de histórias fantásticas que contam com a presença de criaturas dos mais diversos tipos. Algumas dessas criaturas convivem com os seres humanos em Midgard, o Reino Médio localizado no centro da árvore cósmica Yggdrasil. Outras estão espalhadas nos demais reinos ou até mesmo habitam o plano espiritual, transitando entre os mundos e interagindo tanto com os deuses como com os mortais. Um dos seres mais importantes para a criação do mundo na visão dos antigos nórdicos foi Audumbla, que era uma vaca primordial e foi uma das primeiras criaturas vivas a existir, juntamente com o gigante de gelo Ymir. Foi graças a Audumbla que Bur, um dos primeiros deuses, pôde surgir, que por sua vez gerou Bor, o pai dos deuses Odin, Vili e Ve. Audumbla muitas vezes é referida como sendo a própria Mãe Terra e seria um símbolo de fertilidade e abundância. Os Jötnar eram os famosos gigantes de gelo e também estavam entre os primeiros seres vivos a caminhar sobre a Terra. Eles surgiram do corpo do gigante primordial Ymir e logo que chegaram ao mundo já causaram problemas, devido à sua grande força e apetite insaciável. O reino dos gigantes passou a ser chamado de Jotunheim, e desde o início dos tempos, eles passaram a travar guerras contra os deuses e contra os homens. Os gigantes de gelo poderiam ser um grande inconveniente para os seres humanos, já que eram capazes de invocar nevascas e ventanias devastadoras. De estatura baixa e aparência bruta, os anões se destacavam por sua força e coragem. Este povo diminuto vivia em Nidavellir, um reino que ficava no subterrâneo de Midgard. Os anões passavam boa parte de suas vidas escavando túneis e minerando metais preciosos, mas sua verdadeira habilidade estava em fabricar objetos de grande beleza e incrivelmente poderosos. Frequentemente, os deuses buscavam a ajuda dos anões para produzir joias de alta qualidade ou armas mágicas, como é o caso do famoso martelo Mjolnir, usado pelo poderoso deus Thor. No entanto, estes anões não eram conhecidos por serem amigáveis. Em sua maioria, eles mantinham um mau humor constante. Os anões tinham fama de serem gananciosos e vingativos, o que poderia fazer deles seres ardilosos e perigosos. Os elfos estão entre os seres mais poderosos da mitologia nórdica. Eles vivem no místico reino de Alfenheim, mas frequentemente aparecem no mundo dos seres humanos, onde assumem uma forma espectral luminosa. Quando estão em sua forma espiritual, os elfos podem atravessar paredes e portas e até mesmo influenciar os sonhos das pessoas. Também havia uns elfos escuros. Estes viviam no reino sombrio de Svartalfheim. Eles eram seres pouco sociáveis, preferindo manter sua presença sempre oculta nas sombras, e a eles são atribuídos sonhos ruins e pesadelos. Os elfos têm um grande conhecimento de magia, e seu tempo de vida é muito superior ao dos seres humanos. Na maioria das vezes, os elfos escolhiam habitar locais como florestas e bosques, e assim agiam como guardiões da natureza. Os elfos tinham o poder de curar diversas doenças, mas caso fossem ofendidos, também poderiam provocar doenças terríveis contra aqueles que lhe faltavam com respeito. Mas nem todas as criaturas eram generosas e estavam dispostas a ajudar os outros seres vivos, como é o caso do ganancioso dragão Fafnir. O dragão se tornou famoso graças às lendas do herói Siegfried. Originalmente, Fafnir era um anão incrivelmente habilidoso na fabricação de joias, mas ao obter um anel amaldiçoado, Fafnir ficou obcecado com o objeto e se escondeu em uma caverna, onde viveria longe da vista das outras pessoas. Com o passar do tempo, a ganância excessiva de Fafnir o deixou louco, e seu corpo passou por uma metamorfose, até se transformar em um perigoso dragão. Fafnir sentia necessidade de acumular cada vez mais tesouros, e mesmo acumulando uma grande riqueza, nada era o bastante para saciar o vazio que ele sentia. Fafnir encontrou um fim trágico ao enfrentar Siegfried, e nem toda a riqueza do mundo foi capaz de trazer alegria à sua vida. Os deuses habitavam o reino de Asgard, que estava acima de todos os outros, e eram governados pelo poderoso Odin. O deus tinha sob seu comando um par de corvos mágicos, chamados Hugin e Munin.
Hugin simbolizava o pensamento e a capacidade de aprender coisas novas. Já Munin simbolizava a memória e a importância de se manter vivas as histórias do passado. Hugin e Munin voavam todos os dias para observar o que se passava pelos 9 mundos nórdicos e em seguida retornavam para reportar os acontecimentos mais importantes para o deus Odin. Na mitologia nórdica, até mesmo a árvore cósmica Yggdrasil servia de morada para alguns dos seres mais importantes do universo. No topo da árvore vivia uma gigantesca águia, que era responsável por proteger seus domínios e fazer os ventos soprarem com o bater de suas asas. A árvore Yggdrasil era tão grande que suas raízes se estendiam até o submundo, onde vivia a terrível serpente Nidhogg. Ela mastigava lentamente as raízes de Yggdrasil, buscando destruir a árvore e causar o fim dos tempos. Entre esses dois seres de naturezas opostas vivia o ágil esquilo Ratatoski. O esquilo percorria o gigantesco tronco da árvore com uma velocidade incrível e servia como mensageiro entre a águia e a serpente, geralmente transmitindo os insultos que as duas criaturas proferiam uma para a outra. Os cavalos sempre foram indispensáveis na história da humanidade, e até mesmo os deuses admiravam esses nobres animais. Skinfax e Hirinfax eram os cavalos que puxavam as carruagens responsáveis por trazer o dia e a noite. Skinfax era montado por Darg, que era a personificação do amanhecer, e com ele era trazido o sol. Já Hirinfax servia para trazer Nod, que representava o anoitecer e trazia a lua consigo. Outro cavalo de grande importância era o famoso Sleipnir. Ele era o cavalo mais corajoso e veloz que existia, sendo a montaria pessoal do deus Odin. Com sua gloriosa montaria de 8 patas, ele podia chegar rapidamente a qualquer um dos 9 mundos nórdicos. Warg era o nome que se dava para a temível raça dos lobos gigantes. Em geral, os Wargs eram criaturas malignas e assustadoras, que viviam em florestas escuras e matavam por puro prazer. Entre os Wargs mais famosos estão os 2 lobos que perseguiam o Sol e a Lua. Skoll perseguiu o Sol durante o dia, enquanto seu irmão Hati perseguia a Lua durante a noite. O Warg mais poderoso era o gigantesco lobo Fenrir, que, de acordo com as profecias do Ragnarok, seria o responsável por matar Odin, causando o caos que traria o fim para todas as coisas. Os Trolls eram um dos muitos perigos que habitavam as florestas e cavernas de Midgard. Estes seres poderiam variar de forma e tamanho, com alguns chegando a 3 metros de altura, enquanto outros mal chegavam a medir 1 metro. Em regra, os Trolls eram criaturas pouco inteligentes e violentas. Cheiravam muito mal e apreciavam devorar suas vítimas ainda vivas. Os menores viviam em tocas subterrâneas e atacavam os galinheiros e plantações, trazendo todo tipo de transtorno para os humanos. Em algumas versões da lenda do herói Beowulf, o monstro, conhecido como Grendel, é retratado como sendo um troll. Outro perigo que circulava nas florestas da Escandinávia vinha na forma de uma bela e sedutora mulher. Elas eram conhecidas como Huldras, uma espécie de espírito da floresta. As Huldras apareciam em meio à neblina, usando vestidos longos e geralmente com um comportamento amigável e gracioso. Mas por baixo dos vestidos, escondiam sua verdadeira forma. Elas possuíam uma cauda de raposa ou vaca, e ainda uma estranha abertura em suas costas, de onde saíam galhos de madeira. As Huldras seduziam os homens, atraindo-os para dentro das florestas. E se os homens não fossem capazes de agradá-la, seriam mortos e devorados. Mesmo quando um homem sobrevivia a tal encontro, ele poderia ficar enfeitiçado pela Huldra e retornaria à floresta. E assim, eventualmente ele acabaria perdendo sua vida. Mas não eram só nas florestas e cavernas que o perigo se escondia. Os Fossengrimens poderiam ser encontrados vivendo nas margens de lagoas ou cachoeiras, onde apareciam tocando belas melodias em harpas ou violinos. A música criada pelos Fossengrimens era tão harmoniosa que podia ser compreendida por todos os seres vivos, incluindo árvores, flores e pássaros. Estes seres poderiam ajudar até mesmo algumas pessoas, ensinando como tocar instrumentos musicais.
Mas em alguns casos, um Forcegrimin poderia usar suas habilidades para o mal, e fazendo uso de seus dons musicais, atraía homens e mulheres para se afogarem nas águas profundas. Os fantasmas eram muito temidos na antiguidade nórdica, e havia uma boa razão para isso. Os Draugrs eram espíritos de antigos guerreiros que vagavam em meio às tumbas ou locais onde houveram grandes batalhas. Eles são espíritos vingativos que, por terem vivido de maneira desonesta ou morrido de forma inglória e por isso não terem alcançado o Valhalla, eles acabaram ficando presos em seus antigos corpos. Os Draugrs ainda mantêm uma certa consciência de sua existência e, para se redimir de seus erros em vida, procuram proteger os tesouros enterrados com os guerreiros mais nobres. Os Draugrs não conseguem se afastar muito do local onde caíram mortos pela primeira vez, não tendo outra escolha a não ser zelar pela proteção de seu território. Outro tipo de morto-vivo eram os Draugrs do mar, que se tratavam de guerreiros que perderam suas vidas afogados em naufrágios e buscam retornar para a terra firme como se não dessem conta de que já estão mortos. No oceano que circula a árvore Yggdrasil, vive o maior de todos os monstros, a gigantesca serpente Jormungand. A serpente é filha do deus Loki e está destinada a lutar contra os deuses durante o Ragnarok. Jormungand agitava as águas do mar, criando ondas enormes, afundando barcos e devastando vilarejos costeiros. A serpente nunca parou de crescer, chegando a fazer uma volta completa ao redor do mundo. Tanto na terra quanto no mar, a mitologia nórdica está repleta de monstros e seres que desafiam a compreensão humana. E é por isso que esses mitos e lendas continuam a despertar o fascínio e a curiosidade das pessoas até os dias de hoje.